Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 505. Minha esposa, minhas responsabilidades. 2 dias depois. Agnes e Victoria olharam para cima ao ver três mulheres agarradas ao corpo de um homem dormindo em uma cama de gelo com sorrisos satisfeitos. Sua calcinha estava perdida em algum lugar, enquanto líquidos brancos vazavam de seu interior. O quarto, que havia sido completamente selado pelo poder de Victor, estava quebrado em partes, e o cheiro de sexo no ar era enlouquecedor. Honestamente, Agnes e Victoria não se juntaram apenas por causa de suas próprias inibições pessoais. A razão de Agnes era óbvia: ela ainda não estava pronta, e a de Victoria porque ela foi literalmente sequestrada. Ela tentou sair deste lugar, mas não conseguiu quebrar o gelo de Victor. Agnes poderia quebrar o gelo de Victor, mas ela estava tão absorta na visão à sua frente que não conseguia. Em algum momento durante a noite, Victoria tentou pedir a Agnes para ajudá-la, mas a mulher parecia estar em algum tipo de transe inquebrável e nem parecia registrar suas palavras. Eu sei disso. HMM. As bochechas de Victoria coraram um pouco. Droga, eu sei que foi emocionante pra caramba, mas não é motivo para congelar como um cervo prestes a ser atropelado. Pensou Vitória. Olhando para Agnes, Victoria viu seu rosto estranho. Eu nunca pensei que minha filha pudesse fazer uma cara tão pervertida. Agnes não pôde deixar de pensar enquanto se lembrava dos acontecimentos. Honestamente, a forma como as meninas, especialmente Natasia, gemiam de prazer era invejável demais. Por que ela está focando em Natasia? Como uma vampira mais velha, ela entendia o quão difícil era para um homem fazer Natasia reagir assim. E com sua observação, ela poderia dizer que a mulher não estava fingindo seus gemidos. Ela estava com ciúmes. Não é à toa que ele conseguiu durar contra as Katashi por tantos dias. Se a velha ouvisse essa cena, ela definitivamente entraria sem se preocupar com nada. Agnes pensou em sua atitude antes de conhecer Adonis, a atitude de um hedonista. Ela não pôde deixar de dar um sorriso triste e nostálgico. As pessoas mudam, hein? Victoria, que estava por perto, também tinha pensamentos próprios. Ela desistiu de fugir e não teve escolha a não ser observar a cena à sua frente. Vendo sua irmã e sobrinha agindo como duas cadelas no cio, ela honestamente sentiu um pouco de ciúmes porque seu antigo marido nunca foi capaz de fazê-la reagir assim. Sasa é tão sortuda. A razão pela qual ela pensou isso foi porque o primeiro homem que Sasa teve em toda sua vida foi Victor. Se isso não fosse sorte, o que seria? Afinal, ela não precisava passar por nenhuma decepção em um relacionamento, decepções que a própria Victoria e Natasia tiveram. Como herdeiros de vampiros na época em que os clãs de vampiros estavam crescendo, os vampiros do sexo masculino sempre se aproximavam deles com uma terceira ou quinta intenções ocultas. Embora a maioria desses homens iria para Natasia. Afinal, ela era um fracasso. Como Agnes, Victoria começou a sentir uma leve tristeza. Nesse momento, Victor, que dormia no meio das três mulheres, abriu os olhos e olhou para Agnes. A razão para acordar agora. Ele sentiu os sentimentos de Agnes. Victor habilmente escapou das garras das três mulheres e voluntariamente colocou Violette em seu lugar. Como duas crianças que não queriam perder o calor corporal uma da outra, Natasia e Sasa agarram Violette. Victor se levantou da cama improvisada e se espreguiçou. Ouviram-se sons de quebra de ossos. Victor não se importou com o olhar das duas mulheres na sala. Uma era sua atual esposa, e a outra era HMM. Uma vítima das circunstâncias. E a outra razão era narcisismo. Ele sabia que seu corpo era perfeito e não tinha vergonha disso. Acho que Afrodite está me influenciando. Victor pensou brincando. Depois de esticar o corpo, Victor caminhou em direção a Agnes. Me desculpe por isso. De todas as coisas que Agnes esperava ouvir de Victor, ela não esperava um pedido de desculpas. Eu meio que não estava pensando direito sobre a situação, e ignorei seus sentimentos. Victor foi cordial e neutro. Ele não queria se aprofundar muito nesse assunto, considerando que ela era bastante sensível, e ele apenas se desculpou porque entendia a situação de Agnes. E ele não queria forçar nenhuma situação sobre a mulher, e ela deveria tomar seu tempo. Você realmente é inacreditável, sabe? Se fosse outra pessoa, ele faria de tudo para me ter. Ela falou com diversão óbvia em seu rosto, e um tom de voz agradecido.
Nós dois sabemos que esta é apenas uma rua de mão única, e como farinha do mesmo saco, nós dois sabemos que esse assunto não deve ser apressado. Agnes assentiu com o mesmo sorriso no rosto. Victor sorriu levemente e olhou para Victoria. A mulher congelou como um coelho na frente de um leão. Olá, Victoria. Faz tempo que não nos vemos. Victor acenou levemente com a mão. HU? Qual é o problema? Nada. Para ser sincera, ela pensou que ele ia atacá-la, jogá-la no chão e usá-la até que ela se submetesse. Ela definitivamente não esperava essa reação dele. É uma pena. Victor arregalou os olhos e balançou a cabeça várias vezes na tentativa de se livrar de seus pensamentos indecentes. Caramba! Isso é tudo culpa da minha irmã. O que ela estava pensando? Ignorando completamente o estado de pânico de Victoria, Victor falou, Kaguya. Uma sombra apareceu na frente dele, e logo uma empregada saiu e olhou para Victor. Mestre. Ela nem se incomodou com a nudez de Victor, pois já viu inúmeras vezes, milhares de vezes, e já perdeu a conta. Afinal, ela praticamente vive na sombra dele. Os três não vão acordar tão cedo, então leve os três para Ele olhou para Agnes. Leve-os para o meu quarto, e por favor me traga algumas roupas também. E calcinhas novas. Sim, Lady Agnes. Kaguya desapareceu e foi fazer o que mandava. As sombras do quarto se espalharam, pegaram as três mulheres na cama e desapareceram. Estou curioso. Como você nocauteou três vampiros? Um deles sendo um vampiro mais velho? Em resposta a essa pergunta, Victor apenas riu enquanto seus olhos violeta brilhavam em um tom claro de rosa neon. Quem sabe, tio? Isso é algo que você vai descobrir no futuro. Agnes e Victoria olharam para Victor em estado de choque e, por alguns segundos, ficaram perdidas em seu sorriso em tom divertido. Era como se tivessem sido enfeitiçados. Victor se virou e passou por Victoria, que pulou como um gato que teve seu rabo pisado. Ele estalou o dedo, e a sala de gelo começou a desmoronar, e então ele saiu da sala. Olhando para as costas de Victor, Agnes não pôde deixar de comentar. Maldito homem sexy, Hugo. Ela corou ligeiramente. Eu sei que ele herdou a beleza de Adonis, mas... o nível não é um pouco ridículo? Como diabos ele é tão bonito agora? Originalmente, Agnes não reagiria assim. Afinal, ela já está acostumada com a beleza do homem mais bonito. Mas... Victor parecia estar um pouco acima do nível de seu ex-marido. E sem o conhecimento de Agnes, esse fato se deve ao ato que Victor fez com Afrodite alguns dias atrás. Claro, o amor da deusa também está ajudando. Ser amado por uma deusa traz muitos benefícios e muitos problemas também. Isso não é um insulto, sabe? Victoria falou. Agnes apenas olhou para Victoria e suspirou. Logo, Kagi apareceu de volta, e ela estava carregando uma muda de roupa nova. Obrigado, Kagi. Eu preciso voltar agora. Kaguya não perdeu tempo e voltou para a sombra de Victor. Os lábios de Agnes se contraíram um pouco. Eu ainda sou seu líder, sabe? Trate-me com um pouco mais de cuidado. Ele roubou minha empregada também. Este homem. Victor estava andando nu pelos corredores vazios e de repente viu seu corpo ser coberto pela escuridão. E logo ele estava com suas roupas normais novamente. Obrigado, Kaguya. Sem sequer parar o ritmo, ele falou. Kaguya sentiu internamente. Para onde vamos agora? Um evento interessante. O sorriso de Victor cresceu. Um evento muito interessante, de fato, tio. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 306. As três condessas e os tesouros do clã. Algumas horas depois, um portal apareceu na frente do castelo de Vlad, e logo Victor, Nero, Leona e Opis saíram do portal. Obrigado, Natália. Lord Victor, por favor, não provoque ninguém. E espere por Lady Agnes e Lady Natasha. Vou pegar Skatashi agora. Ok, tio, não se preocupe. Hugo. Isso não me dá nenhuma confiança. Natalia murmurou algo que foi ouvido por Victor, mas ele ignorou completamente. Kaguya, empregadas, não deixe seu mestre causar o caos. Vários olhos vermelhos apareceram na sombra de Victor, e Natalia pôde ouvir todas as vozes das empregadas juntas. Impossível. Se você quer parar alguma coisa, apenas se apresse. Tudo bem. Natalia abriu outro portal e passou por ele.
Fufufu, por que ela está agindo assim? Eu não vou fazer nada, tio. As empregadas ficaram em silêncio, e era óbvio que elas não acreditavam em Victor. Mas sem que eles soubessem, Victor não estava realmente planejando fazer nada. Ele não tem inimizades com Vlad agora, e Opis também está por perto. Então este é o castelo do rei vampiro. Leona comentou. É a primeira vez que você vê isso? Sim. Victor olhou para Nero, que estava estranhamente quieto, e perguntou, Nero. Que problema? É nada. Eu apenas pensei que este castelo era necessariamente grande. Da última vez que estive aqui, não vi muitas pessoas. Combinado. Muito grande, irritante. O Pisa assentiu várias vezes. Bem, isso é um símbolo de poder. Este castelo existe desde a criação de Nightingale, então é algo mais simbólico. Respondeu Victor. Oh. De qualquer forma, vamos indo. Espere, Vic. Você tem certeza que eu deveria entrar? Claro, ninguém vai tocar em você enquanto eu estiver por perto. Eu não sou fraco. Não estou falando sobre isso. Ela bufou com o rosto ligeiramente vermelho. Acostume-se, eu também tenho essa atitude com os Katashi. Verdade? Sentiu, embora eu não diga isso em voz alta, ou ela vai ficar muito chateada. Eu posso imaginar isso. Preocupado com a segurança da vampira mais forte. Apenas Victor é capaz disso porque, pelo que Leona entende, Skatashi está no mesmo nível que os líderes dos clãs alfas de Samar. Eu acho que ela pode lidar com 2 ou 3 líderes ao mesmo tempo. Ela tentou fazer uma comparação mas não sabia como fazer. Ela nunca viu esses líderes, mas se eles fossem tão fortes quanto seu pai, ela poderia dizer que seriam necessários 3 lobisomens usando todo o seu poder para fazer a mulher lutar a sério. Enquanto Leona estava perdida em seus pensamentos, ela inconscientemente entrou no castelo de Vlad e ficou diante do trono do homem. Ei, velho, eu vim visitar. Victor levantou a mão em um gesto casual. Vlad, que estava sentado no trono, abriu os olhos vermelhos sangue, e um pequeno sorriso imperceptível apareceu em seu rosto quando viu sua filha. Opis, você está de volta. Milímetros. Ela sentiu. Logo o olhar de Vlad foi para o resto do grupo, e no momento em que ele fixou seu olhar em Leona, Leona sentiu uma sensação instintiva de perigo. Grr. Os pelos em seu corpo se arrepiaram completamente, e os pelos começaram a aparecer em seu braço. Garras afiadas apareceram e seus dentes ficaram mais afiados, enquanto seus olhos brilhavam em um perigoso azul neon. Nero olhou para tudo isso com um olhar curioso. Afinal, era a primeira vez que via isso. Um lobisomem alfa, hein? Neste momento, Victor apareceu entre a visão de Leona e Vlad. E seu rosto não era nada bonito. Vlad, o que você pensa que está fazendo? Eu não fiz nada. Você e eu sabemos que isso não é verdade. Os olhos de Victor brilharam ligeiramente vermelho sangue. Você está andando com lobisomens agora, Alucard? Eu ando com quem eu quiser, quando eu quiser e quando eu quiser. Isso não é problema seu. Os olhos dos 2 homens começaram a ficar mais intensos enquanto o ar ao redor deles tremia como se a própria atmosfera estivesse prestes a quebrar, enquanto os cervos de Vlad nas proximidades estavam cobertos de suor frio. Aquele bastardo ficou mais forte de novo. Vlad estreitou os olhos. Pai. No momento em que a voz de Opi soou, todo o ar de perigo, toda a atmosfera trêmula, tudo voltou ao normal. Victor e Vlad olharam para Opis. TSK. Não traga lobisomens para o meu castelo, Alucard. Isso não é para você decidir. Claro que é, o castelo é meu. Minha casa, minhas ordens. Tanto quanto registrado, o castelo é um patrimônio de Nightingale. Não é seu. Victor deu um sorriso de merda. O castelo, o trono, todo este lugar é apenas simbólico. Ou seja, é uma área pública. Falácias. Victor apenas permaneceu em silêncio enquanto sorria. De qualquer forma, não traga lobisomens para o meu castelo. 1 de janeiro do ano 1200. Esta data é familiar para você? Vlad abriu os olhos ligeiramente. Esse foi o dia em que o rei lobisomem, Volkfenrir, entrou por aquelas portas a seu convite em uma reunião secreta. Agora foi a vez que Leona e Nero arregalaram os olhos. O rei veio aqui? Leona pensou enquanto olhava para as costas de Victor com um olhar quente. Ele realmente é imprudente, desafiando abertamente o rei só para mim.
Inconscientemente, ela se aproximou de Victor e segurou sua camisa em um gesto muito gentil. Como você? Ah, claro, você saberia. Apenas algumas pessoas sabiam sobre esta reunião, e essas pessoas eram Scatash Scarlett e Adonis Snow. Uma reunião que Adonis participou nas sombras para usar sua visão a favor de Vlad. Se você pode convidar um lobisomem para este lugar, por que eu não posso? Eu sou o maldito rei, Alucard. Eu posso fazer o que eu quiser. É? Os dois se encaram novamente, mas dessa vez nada aconteceu. TSK, maldito seja o dia em que permitir que esse homem use esse nome. Como proclamado na época, Alucard significa o oposto de Drácula. Uma declaração de que Victor era o oposto de Vlad, e uma declaração clara de que ele era igual a ele. Uma declaração de que ele não curvaria a cabeça tão facilmente para Vlad. Passo, passo, passo. Os dois homens param de olhar um para o outro e olham para a entrada. E vendo quem vinha, o sorriso de Victor ficou mais gentil. Passos são ouvidos e logo um grupo de mulheres aparece. Começando no canto estava uma linda mulher com longos cabelos brancos. Ela estava vestindo calças pretas com um vestido violeta e branco e segurando em seu peito como se fosse um item precioso estava a lâmina de Fafnir, uma espada feita dos restos de um rei dragão de fogo. Agnes Snow, a líder do clã da neve. Então uma mulher com longos cabelos ruivos, vestindo sua armadura característica, segurando uma lança completamente vermelha atrás dela, uma lança que era seu próprio design com milhares de runas escritas na lança. Uma lança que foi criada graças ao seu conhecimento de runas, uma lança feita por ela, exclusivamente para ela. Nomeado após Gaibog, um nome dado pela própria bruxa que já foi seu mestre, a bruxa Dunskite. Gaibog é o tesouro do clã Scarlet, uma lança que apenas alguém que alcançou o reino do mestre tanto em lanceiro quanto em runas pode empunhar. Scatash Scarlet, a líder do clã Scarlet e a vampira mais forte. A próxima mulher tinha longos cabelos dourados e usava um vestido completamente preto com pequenos detalhes dourados. Ela tinha uma gargantilha preta que tinha uma joia dourada no centro, e diferente do habitual, esse vestido parecia ter sido criado em busca de mobilidade. Na cintura da mulher havia duas adagas douradas que, como a lança de Scatash, tinham pequenas runas que continham grande poder. Taranis, as adagas espirituais ancestrais. Um tesouro que foi deixado por Carmilla Fulger, a mãe de Natasia, para seu clã. Essas mulheres, líderes de clãs e condessas eram a força mais forte do Nightingale, as mulheres que controlavam a economia, a política doméstica e externa e tinham grande influência no exército. As três condessas de Nightingale. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 507. Amigo? Inimigo? Realmente uma relação estranha. O que há com a atmosfera, tio? Natasia perguntou brincando, mas todos podiam ver o brilho perigoso em seus olhos, que estava presente em todas as outras mulheres também. Talvez ela fosse a que reagiria mais mal se algo acontecesse com Victor. Na verdade, todos eles reagiriam mal. Muito mal. Incrivelmente mal. Devido aos eventos recentes, Scatash, Agnes e Natasia atingiram um nível ridículo de paranoia e possessividade em relação a Victor. No momento em que viram a atmosfera um tanto ameaçadora, os três imediatamente olharam para Vlad. Aconteceu alguma coisa, tio? Natasia continuou a pergunta. De como o lobo está reagindo, algo deve ter acontecido, certo? Scatash não disse nada e apenas observou tudo em silêncio. Vlad não pôde deixar de tremer um pouco os lábios. Os três clãs mais poderosos do meu reino podem virar suas lâminas contra mim se eu decidir fazer algo com esse bastardo. Esse é o poder do gigolô? Eu sabia que deixar as mulheres assumirem a liderança do clã seria problemático. Apesar desse pensamento, Vlad, na época, não pensou muito sobre isso. Afinal, as mulheres eram incrivelmente capazes e certificadas, sem falar que a liderança desde o início do clã Fulger, Scarlett Snow era composta apenas por mulheres, e isso nunca deu problemas antes. Sim, as coisas começaram a dar errado quando um certo homem apareceu. É tudo por causa desse homem problemático. Para ser honesto, as três mulheres na frente dele eram, de certa forma, extremamente problemáticas, loucas e vários outros adjetivos que Vlad poderia pensar, mas ele decidiu não listá-las porque levaria muito tempo. Scatash? Um maníaco de batalha louco que era imprevisível e controlador.
E se você falasse mal de qualquer uma de suas filhas, ou dela mesma, você só poderia orar a qualquer deus em que você acreditasse para uma morte indolor. Natasia. Um psicopata mentalmente doente, manipulador, com dupla personalidade, com uma personalidade sendo mais louca que a outra. Inês. Um delinquente de temperamento curto com tendências piromaníacas que prefere incendiar o mundo do que pensar muito ao lidar com qualquer coisa problemática. Para ser honesto, ela era a mais normal de todas. Se você ignorasse seu alvo de afeto, que, por alguma razão, era Victor agora. E Vlad sabia muito bem que essa mulher poderia fazer qualquer loucura por seu alvo de afeto. Uma característica que os três estranhamente compartilhavam. Vlad nunca pensou que essas mulheres loucas se juntariam e ficariam com o mesmo homem sem que nada acontecesse. O nível de besteira desse cenário era ridículo. Antes de Victor aparecer, a simples visão das três mulheres caminhando juntas sem provocar uma outra teria sido impossível. Fufufu tio, nada aconteceu tio. Estávamos apenas conversando sobre se o castelo do rei era de domínio público ou não. Ah? E qual foi o resultado dessa conversa? Skatash falou. Quem sabe tio? O que você diz, Vlad? Os olhos de Vlad vibraram, e seus lábios também. Ele nunca pensou que estaria nessa situação, sendo pressionado por alguém que não tinha nem um terço de sua idade. O castelo não é de domínio público, o castelo é meu. Mas, claro, Vlad também não iria recuar, quem eles achavam que ele era. Ele era o filho da puta do rei, ele não perderia em uma competição de olhares. Ó tio? Entendo, isso é uma pena. Eu estava pensando que quando o Opis fizesse 6 anos, eu faria uma festa no castelo. Pisar em seu castelo. Esse pedaço de merda, não traga o Pis para o meio. O Pis arregalou os olhos e olhou para Vlad. Eca. Vlad se contorceu interiormente quando viu o olhar expectante de Opis. Pai, por favor. Tudo bem, mas apenas clãs com o título de conde serão convidados. Hein? Quão generoso seu pai é. Victor riu com um sorriso de raposa. Não é, minha filha. Opis assentiu enquanto sorria para Vlad. Vlad agora estava sofrendo muitos danos internos. Danos da fofura de Opis e danos do plano mesquinho de Victor. Ao fazer o que fez, Victor melhorou um pouco mais a imagem de Vlad para Opis e garantiu que Opis ficasse satisfeito. Mas ele também manipulou Vlad para chegar a esse resultado. E pensar que eu estaria em uma situação como essa. Vlad tentou olhar para isso como uma manipulação benéfica e tentou ignorar os outros efeitos da ação de Victor. E pensar que o rei iria recuar. O conde Alucard é um monstro. Sussurros do guarda-roupa foram ouvidos. Mesmo que eles estivessem bem longe, Vlad teve uma audição infernal. Ele segurou a vontade de torcer os lábios. Esses eram os efeitos adversos sobre os quais ele estava falando. Victor também estava aumentando intencionalmente sua própria reputação. Mas a pergunta que Vlad mais queria saber era: por que ele estava fazendo isso? Este homem não tem interesse em sua reputação, por que ele está fazendo isso? Vlad tentou olhar para a expressão de Victor, mas só viu um gentil sorriso de raposa como se tivesse feito uma boa ação. Você dormiu bem? Victor perguntou às três mulheres enquanto pegava o Pis e a colocava em seus ombros. Milímetros. Skatash deu um simples aceno de cabeça. Natasia sorriu largamente. Dormi bem. Infelizmente. Ah? Você não gostou? Não é isso. Eu queria que você ajudasse minha irmã com alguma coisa, mas isso aconteceu, e nós meio que perdemos a oportunidade. Não precisa ficar triste, eu posso ajudá-la outra hora. Natasia assentiu levemente. Agnes e Skatash estreitaram os olhos para a mulher do clã Fulger. Você não está planejando arrastar sua irmã por aí também, está? Quero dizer, sim. Eu não vou permitir isso. Skatash negado. Mas desde que fiquemos como uma família, está tudo bem, certo? Ela abriu um sorriso malicioso. O que você quer dizer com família? Perguntou Inês. Quero dizer isso. Sim. Agnes não entendeu. Esta mulher estava falando em código Morse. Eu já disse não. Você quer morrer, vadia. Skatash pegou sua lança e apontou ameaçadoramente para Natasia, seus olhos mostrando que ela não estava brincando. Por que você não arrasta aquela sua filha encalhada também? Assim seremos iguais. Isso não é uma competição, e eu não vou arrastar ninguém.
E minha filha vai encontrar alguém decente no futuro. Pensando um pouco sobre a personalidade de sua filha, ela acrescentou, provavelmente. Que pena porque eu vou. Eu quero essa felicidade para minha irmã também. Ela merece. Esta cadela. Uma veia saltou na cabeça de Scatachi. Sério, do que vocês estão falando? Agnes parecia uma galinha sem cabeça. Ela não entendeu nada. Enquanto as três condessas conversavam casualmente, Victor virou-se para Leona e acariciou sua cabeça. Você é um bobo. Eu avisei você, você que não acreditou em mim. Mas ele é o rei. É? É? Ele poderia ter sido um deus. Ele poderia ter sido um demônio ou mesmo o maldito papa. Nada disso mudaria nada. Títulos não significam nada. Eu sempre vou lutar, não importa quem te ameace. Leona apenas olhou para Victor em choque absoluto. Vlad, vendo essa cena, não pôde deixar de pensar, e lá se vai outra. E desta vez, é até uma mulher lobisomem do clã Lycos, um dos grandes clãs de Samar. Espere, isso não significa que o rei lobisomem terá que lidar com Victor em algum momento no futuro. A mente de Vlad tornou-se mais calculista. Ele estava planejando como lançar essa bomba, Victor, no território de seu rival. Alexios apareceu de um portal ao lado de Vlad e permaneceu ao seu lado. Alexios. Sim. Tem certeza que Alucard não é de origem grega? Alexios ergueu uma sobrancelha curiosa. Meu rei, ele nasceu nos Estados Unidos. Talvez sua antiga encarnação fosse grega. Vlad sentiu com a convicção de que nem mesmo Jesus poderia mudar de ideia. Por que você pensa isso? Quero dizer, lobos, mães e filhas, e possivelmente suas futuras filhas. Sim, ele é grego? Pontos de interrogação apareceram ao redor da cabeça de Alexios. Ele não entendeu nada porque seu mestre aparentemente estava falando em código. De qualquer forma, vamos começar esta reunião. Agora não. Os lábios de Vlad se contraíram um pouco quando ele ouviu a voz de Victor. Segurando a vontade de suspirar, ele perguntou, por quê? Era uma pergunta simples, mas continha várias emoções imperceptíveis para todos, menos para Scatachi e Victor. Nós iremos para onde só Deus sabe, Nightingale ficará desprotegido. Meus guardas reais são vampiros anciões, eles podem lidar com isso. Sim, eles podem, mas... Um portal apareceu perto de Victor, e logo duas mulheres apareceram. Uma mulher com longos cabelos dourados, uma expressão fria e olhos vermelhos brilhantes. A outra era mais exótica, ela tinha duas asas, dois chifres e uma cauda de súcubo. Ela era um demônio. Eu trouxe reforços. Os olhos de Vlad tremeram levemente quando ele viu suas ex-esposas. No momento em que as duas mulheres passaram, os filhos das duas mulheres vieram atrás. Elizabeth, Adam e Lilith. Victil, eu vim para brincar. Morgana voou em direção a Victor e pairou ao redor dele. Oi. Ela olhou para Leona com um olhar curioso. Um lobo. Um demônio. Os dois falaram ao mesmo tempo. Fufufu, você está errado. Eu não sou um demônio, eu sou um vampiro. Morgana corrigiu. Você estava errado também. Eu não sou qualquer lobo, eu sou um alfa. Os olhos de Leona brilharam azuis. Mas um alfa ainda é um lobo. Morgana riu. E eu sou um general de demônios. Ela falou em um tom severo. Você não disse que era um vampiro. Leona falou com desdém. Você está se contradizendo. Os dois se entreolharam cegamente, e dois relâmpagos pareceram colidir entre seus olhares. No momento seguinte, os dois se viraram para Victor e disseram ao mesmo tempo, eu não gosto dela. Ah, tio, é bom que vocês estejam se dando bem. Victor riu levemente em diversão. Quem está se dando bem? Eles rugiram em uníssono. Na cama. Opis bateu palmas enquanto ria. Opis, isso era de Rubi, certo? Perguntou Nero. Milímetros. Opis assentiu. Os dois eram tão próximos que, assim como Victor, bastavam algumas palavras para que se entendessem. E aparentemente, Rubi estava espalhando a cultura ainda mais do que antes. Nem mesmo Opis foi poupado. Pai. Adam, Elizabeth e Lilith falaram simultaneamente enquanto olhavam para Vlad. Você voltou. Como foi seu treinamento? Apesar de um pouco surpresos com a pergunta de Vlad, os três responderam. Consegui melhorar. Com as dicas da minha mãe, pude entender melhor minha força. Respondeu Adão. Foi esclarecedor. Nunca pensei que pudesse melhorar assim. Lilith falou. Aprendi muito. Elizabeth falou sucintamente porque,
De todos os irmãos presentes agora, ela era mais nova, exceto Opis. Ela acreditava que ainda tinha muito a aprender. Isso é bom. Parece que a viagem não foi inútil. Estou feliz por você. Os três acenaram com a cabeça ainda com expressões estranhas. Era bizarro ver o pai deles falando assim. Victor riu levemente. Ele não podia ensinar muito aos três devido a estar muito ocupado, mas desde o início, sua viagem ao clã Adrastea era apenas para passar um tempo com suas mães. Ele não estava chateado. Você está aprendendo, velho. Bom, muito bom. Victor assentiu várias vezes com satisfação. Vlad estreitou os olhos e olhou para Victor de uma forma complicada. Sério, ele realmente queria se livrar de Victor, mas, ao mesmo tempo, não o fez. Afinal, esse homem já o havia ajudado muito. Ele consertou seu relacionamento com sua filha e também estava ajudando com seus outros filhos. Sem contar que a própria presença de Victor, apesar de ser irritante na maioria das vezes, o fazia sentir-se nostálgico. A maneira como ele falava com Vlad sem medo o lembrava muito de seus velhos amigos. Por isso, se você perguntasse a Vlad o que ele achava de Victor, ele responderia: ele é um homem problemático. Apesar de querer se livrar dele, ele se sentiu grato pelo homem e queria pagar essa dívida. Apesar de se sentir um pouco irritado por Victor sempre o confrontar, ele estava grato por isso porque sentia saudade de seus velhos amigos. Ele era irritante. Irritantemente agradável. Suspiro. Vlad apenas suspirou internamente. Alexios, que estava por perto, apenas exibiu um pequeno sorriso. Na opinião deste humilde servo, ele gostava muito da situação atual. Aos olhos de Alexios, Victor não precisava ser subordinado de Vlad, mas sim seu amigo. Um amigo estranho. Enquanto esse status quo fosse mantido, tudo era possível. E o pilar desse estranho relacionamento era a garotinha sentada nos ombros de Victor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.